Não, mas é 18h26 que hora. Já estamos no ar. Olá, pessoal. Tudo bem? Na verdade, agora ainda faltam 4 minutos para nós começarmos a nossa live, né? Mas como eu vi aqui, já algumas pessoas entrando. Aqui, olha aí, que legal. Viu? A Ana Mussati, boa noite, meu vereador. A Lindiomara Ortiz aí, ó. Olha o carinho aí. A Lindiomara não perde uma live de nós, hein? Sérgio Galho, o teu deputado, né, Sérgio? Por isso que tu já veio cedinho, né? Daniela Passos, liga o som. Acho que já liguei. Isso, tá ligado aí. Onira! Oi, amigo, não tô te ouvindo. Perfeito. Tu não tava me ouvindo, Onira? É porque ainda não tinha começado a live. Na verdade, já tinha começado, eu que não sabia. Está ingressando agora o nosso deputado, Fernando Marrone. Olá, estamos chegando, vamos ver aqui. Me ajudem aqui. O Marrone não conseguiu entrar, tá aqui do lado aqui. Adicionar to string, é isso? Tá adicionado. Deputado Olá. Marrone. Tudo bem, Emílio? Tudo bem, meu deputado. Como é que estão as peleas? Difícil, né? Momento muito difícil. E, infelizmente, sem governo. Como é que estamos aí, a situação estadual aí, pra gente... na verdade, faltam uns 3 minutos ainda para nós começar a live, mas o pessoal já está entrando, está chegando. Olha aí, a Adriana Colber aí, ó, já é boa noite, guri. Obrigado pelo guri, Adriana. E a Miriam da Silva, Galho, a Gláucia está conosco. Um abraço para vocês. Daniela Paz, nossa jornalista, Fabrício Vasconcelos. O Sérgio Galho foi o primeiro que entrou, Marrone, aí. Até eu chamo isso bem, Sérgio? Eu chamo isso de fidelidade. Ou puxa-saquismo aí, eu não sei o que tu acha melhor. Como é que está a situação no Rio Grande do Sul aí, o Marrone, com relação à questão pandêmica da atuação do Eduardo Leite? Olha, Emílio, nós, no início, né, do processo e tal, quando o governo apresentou os planos de contingência, né, e estava firme no do isolamento social, contrapondo, inclusive, o presidente da República e tal, nós, evidentemente, tomamos uma posição de dar todo o apoio ao governador e trabalhar única e exclusivamente em cima dos temas da pandemia, né? Então, a gente fez todo esse esforço. Agora, esse cavalo de pau, né, que o governador fez, né, em relação ao distanciamento controlado, isolamento controlado, que, na verdade, é uma experiência, né, que foi adotada na França e tal, mas todas as experiências desse sentido foram quando a curva estava estabilizada e já descendência, né? Jamais uma curva ascendente, como nós estamos vivendo aqui, porque a pandemia tem um cronograma diferente no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil também, porque nós somos um continente, então, né, ela começou pelo contágio direto nas cidades mais turísticas, etc., e hoje nós vivemos um contágio comunitário, interiorização, né, do vírus em todas as cidades do Rio Grande do Sul, e o isolamento controlado não levou em consideração os distritos sanitários, né? Então, esse tipo de ação que não tem atenção básica, ou seja, as unidades básicas de saúde não foram preparadas para trabalhar o tema da vigilância sanitária, da identificação, da testagem, né, da busca ativa, para que a gente consiga fazer com que o vírus pare de circular. Esse é o problema, né? E nesse tema do distanciamento controlado não tem como fazer, né? As pessoas se deslocam no território. Veja que as cidades que tiveram surtos, por exemplo, né, Lajeado, que era um aviário, etc., todas as cidades da região, que tem pessoas que vão lá para trabalhar e voltam, acabaram se contaminando. Então, é um risco muito grande. E
penso, né, que o governador contava com essa ajuda do governo federal, de estruturação de novos leitos, respiradores, etc., e nada disso aconteceu. Esse que é o problema. Então, nós estamos agora, né, com as bandeiras aí avermelhando, daqui a pouco vai ser bandeira preta e não vai ter os equipamentos necessários. Esse que é o problema. A gente sempre diz assim, a crueldade não está em as pessoas, não, olha, morreu porque se contagiou com o vírus. Não, a crueldade é a pessoa morreu porque não teve o atendimento na hora que precisava. Esse que é a crueldade, esse que é o drama que nós vamos viver, né? Não adianta dizer, olha, eu tenho 70% dos leitos, 80% dos leitos, eu estou nessa... Porque esse indicador não resolve lá o indicador de contaminação que nós estamos tendo na base, né? Então, daqui a 14 dias vai se manifestar. Então, depois da flexibilização, nós tivemos um salto nos casos de confirmação no estado do Rio Grande do Sul. Então, é muito perigoso. Tu sabe, Marrone, que aqui em Canoas nós tivemos uma experiência que também foi um pouco frustrante. Abriram ali uma semana antes do Dia das Mães, o shopping e as lojas. Então, teve essa flexibilização. E nós estávamos há 2 meses e meio de pandemia e nós tínhamos 29 pessoas. Hoje nós temos 250 pessoas. Exatamente, Emílio. Algo muito grande. E nós que somos da academia, ou viemos da academia, né? As universidades, os cientistas estão... Aqui a Universidade Federal de Pelotas é a que faz a pesquisa no Rio Grande do Sul e a pesquisa nacional. E ela entrega, né, aos governantes a pesquisas e as orientações, e os governantes não seguem essas orientações, né? Esse tema da coincidência de abrir o comércio de uma data comemorativa, né, que é uma data comercial, isto não é um serviço essencial que possa dizer, não, as pessoas devem se arriscar. Qual é o problema que nós estamos vivendo? O problema é que todo mundo é a favor do isolamento social, só que o governo federal é contrário ao isolamento social, né? E não toma as medidas necessárias que todos os países tomaram, né? De uma renda básica, de um suporte econômico para micro, pequenas e médias empresas, né? Hoje nós estamos aqui na Assembleia com os transportadores, os transporte escolar, né? Desesperados para ter uma linha de crédito, né? Não é nem um dinheiro a fundo perdido, reivindicando uma linha de crédito para poder, né, manter o isolamento e a atividade parou, enfim. Então, o que falta para nós no Brasil, né, e isso, esse dogma, né, de não poder se endividar o país, ele foi quebrado na Covid-19, foi quebrado na Alemanha, foi quebrado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos botou 2 trilhões quase, né? A Alemanha botou 1,2 trilhões de euros, né, para salvar empresas, salvar também e manter uma renda básica para as pessoas poderem sobreviver durante o lockdown. E aqui não, né? Aqui a gente fica passeando, desafiando o vírus, namorando com o vírus pela rua, em atividades que realmente não são essenciais, né, para a vida humana. Isso é uma coisa que nós vamos ter que rever, né? O que é essencial para a vida humana, porque o atual padrão de consumo que nós temos, o atual padrão, né, de relação com a natureza, a Terra não suporta, né? Então, é evidente que nós vamos ter que, pós-pandemia, ver, durante a pandemia e pensando nisso, e pós-pandemia pensar nisso. A Terra não vai resistir ao atual padrão de consumo que a humanidade vem imprimindo, né? De energia... Deputado, que assim me chama muita atenção, que pena que no período em que o Brasil passa por essa pandemia, nós estamos assim tão acéfalos de um presidente, né? Uma pessoa limitada, descomprometida, extremamente irresponsável, né? Não ouve ninguém, demite 2 ministros porque não concordaram com a opinião dele, né? Ele quer fazer um protocolo para dizer qual é o remédio que tem que tomar, mas
Desde que eu sou criança, a minha mãe me diz que quem dá remédio é o médico, né? Onde é que se viu agora o presidente, um paraquedista, né? Querer dizer qual é o remédio, todo mundo contra. Que pena isso, né? E aquele depoimento de todo mundo vai ter que morrer, paciência, e daí, como isso frustra a gente, né? Um país assim que estava sendo reconhecido internacionalmente pelo seu progresso, que retrocesso agora nesse período, né, deputado? Emílio, nós viramos um pária internacionalmente, entendeu? Um governo absolutamente irresponsável, é a pior administração, né, da crise do vírus, e uma pilha, né, que ele vem se alimentando das barbaridades que o Trump também fez, né? Só que os americanos, né, todas as barbaridades que o Trump fez, mas mesmo assim eles fizeram as medidas econômicas, etc., e fizeram o lockdown, e fizeram o isolamento social, porque, né, os negacionistas sentiram na pele, como foi o caso lá do primeiro-ministro inglês, né, o Boris Johnson, dizia que ia ser uma gripezinha, foi parar na UTI, né? UTI, exatamente. Né? Então, o nosso governo é um governo negacionista, é um governo terraplanista, né? Diz que a Terra é plana, no início da pandemia dizia que ia ser uma gripezinha, o Terra, né, daqui do nosso estado, dizer que a gripe ia matar tanto quanto matou a influenza, né, que matou 700 pessoas, depois dizer, não, vai matar 3 mil, 4 mil pessoas. Ora, uma tragédia o que nós estamos vivendo, o país vai enfrentar ainda uma tragédia maior por conta dessa responsabilidade de não ter política para enfrentar, né, a Covid-19. É isso. Infelizmente. E olha, e há quem diga que faz isso propositadamente, né, para aliviar a Previdência Social, que morra os velhinhos, né, que para aliviar a questão do sistema de saúde, que está superlotado por esse monte de doente. É assim que tem tratado, né, a pandemia, ou seja, um remédio para resolver problemas econômicos. E coloca a economia contra a vida, o que a gente não pode colocar jamais. Em nenhum país do mundo. E tem exemplos, né? Portugal, que fez o serviço direitinho, fez o isolamento social e tal. E ali do lado, a Espanha, que brincou, que não fez, os resultados foram absolutamente distintos em número de mortes, né? De vítimas, né? E os resultados econômicos foram iguais, quem fez isolamento ou quem não fez isolamento, porque nós estamos numa crise global, não é uma crise local, né? Não, mas isso é uma coisa tão primária, né? Que os resultados, eles são proporcionais às tuas atuações, às tuas precauções, né? A todas as questões aí que tu trata com responsabilidade, né? Mas, deputado, assim, agora que já estamos assim, há 15 minutos da nossa live, queria te agradecer muito. Tu que é oriundo de Pelotas, já foi deputado federal, estadual, já foi prefeito da tua cidade, né? Que é engenheiro, né? Engenheiro, oriundo da Universidade Federal lá de Pelotas. Eu também comecei minha caminhada política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu militando muito na ASURGS, que é a Associação dos Servidores, né? E vi na tua história também que tu militou na... Como é que chamava? ASPEL, é isso? ASPEL. ASPEL, né? Então, assim, deputado, estão mandando um abraço para nós, a Gabi, a Ana Machado, minha querida amiga, o doutor Renato, o Gilberto, o Telmo, a Antônia Ferreira, que está nos assistindo lá de Porto Alegre. Um beijo, Antônia. O Nene, famoso Brocoió, está conosco aí. O Luiz Augusto, Gerry, um abraço para o Gerry, a doutora Fabiana, que milita muito na área de direito previdenciário, fez uma live comigo nessa área aí. Também a Ana do Guajuviras diz, que pena que o CNPJ está valendo mais do que o CPF, né? O Carlos Alberto Passos está mandando um abraço para nós, um tema muito importante. E eu queria, deputado, já te fazer um desafio aí. O João Júnior, ele faz um questionamento para nós aí, independente de partido ou coisa. Por exemplo, como é que um próximo governo poderia lidar com uma economia quebrada em função, né? Gostaria de saber qual o caminho a seguir.
Seria a hora de rever alguns tratados internacionais? Então, deputado, eu gostaria que tu entrasse um pouco no tema principal da nossa live, que é a retomada da economia e o que nós deveríamos fazer, é a pergunta do João Júnior, é um desafio para mim e para ti, e tu, como é deputado, eu sou sua vereadora, eu vou deixar tu responder primeiro. Então, né? Primeiro o seguinte, Emílio, nós não vínhamos numa situação economicamente confortável desde 2016 que o país experimentou 2 tropeços de menos 3% e depois cresceu a taxa de 1%. Né? Ou seja, a crise mundial de 2008 continua se arrastando pelo mundo e o outro dia o Japão também divulgou que faz 2 anos que a economia não responde. Né? Então, nós vivemos uma crise, né, no mundo inteiro por conta de um sistema financeiro que achaca quem produz, né, que rouba as nações, que assalta os contribuintes, que assalta os empreendedores, ou seja, um capital especulativo que só visa lucro, não visa produção, não visa nada. E se agigantou de uma tal forma que ele controla, não produz um parafuso, um prego, né? Uma árvore caída na beira de uma estrada é só um pedaço de pau. Mas se um homem sentar ali com um machado e esculpir nela uma canoa, ela vira um instrumento, né? Um instrumento para a produção. Então, esse é o problema que nós vivemos no mundo, né? E os estertores de uma época, né, de consumo exagerado, né, e exploração desenfreada dos bens naturais, e a Terra começa a dar sinais, né, de estresse. Então, quando lá a Greta, aquela menina, fala, né, olha, o planeta, ela falava antes da pandemia, na COP do clima e tal, ela falava o seguinte, olha, o planeta é a nossa casa, a Terra é a nossa casa, e é só ela, não tem plano B, não tem para onde ir. Né? Então, nós vamos precisar, né, na saída desta crise, enfrentar, primeiro, o tema da Revolução 4.0, né, que extingue milhares de empregos, está extinguindo milhares de empregos no mundo inteiro. Né? Vou citar aqui o exemplo da IBM, que é uma empresa de tecnologia. A IBM, há 3 anos atrás, fabricava computadores e tinha um lucro líquido de 170 bilhões de dólares por ano, né? Um absurdo. E ela simplesmente encerrou as suas fábricas de computador, não fabrica mais computador, e montou só um cérebro. Hoje ela é uma nuvem, onde estão os aplicativos, etc. E demitiu 170 mil trabalhadores. 170 mil trabalhadores no mundo inteiro. Né? Essas pessoas não voltam para este mercado de trabalho. Né? Então, pós-pandemia, nós vamos viver algo que foi precipitado aqui no nosso país, né? Que está sendo precipitado, essa reconversão econômica. Nós vamos sentir os efeitos disso. O que precisa? E o que os países estão... O que a Alemanha está fazendo hoje? A Alemanha é a maior economia da Europa e o país, desde 2011, sob o comando da Angela Merkel, que tem essa visão fiscalista de não gastar, não se endividar, né? De déficit zero, de desestatização e tal. O que a Alemanha está fazendo? Não, nós vamos aplicar recursos, vamos ampliar o nosso déficit de 153 bilhões de euros e vamos aplicar nas empresas nacionais, não vamos deixar as empresas nacionais quebrarem, né? Vão inclusive, injetar dinheiro, por exemplo, na Lufthansa, que é uma empresa de transporte e que vai voltar a ser reestatizada, porque só o governo, só o Estado tem capacidade, né, de emitir moeda, tem capacidade de fazer política econômica, tem capacidade de alavancar setores importantes da economia, e, de outra parte, essas experiências que nós estamos acompanhando na Espanha, por exemplo, foi aprovado e vai ser implantada a renda básica cidadã. Né? Ou seja, na saída da crise, nós vamos precisar ter dinheiro na mão das pessoas, para que as pessoas possam consumir, para que a mola possa continuar funcionando. Né? Então, esse socorro emergencial que nós tivemos agora, ele não vai poder ser emergencial, ele vai ter que continuar
para que uma economia possa se recuperar. Então, proteger aqueles que vão perder empregos, né? Proteger a sustentar as empresas e botar dinheiro para novos setores que possam alavancar o emprego, a economia, etc., numa nova relação. Quer dizer, nós não vamos mais aceitar, por exemplo, aqui, essa mina de carvão que vão fazer que querem fazer em Porto Alegre, que é vizinho de Canoas aí, né? Vizinho de Canoas, atravessar o rio, né? Então, esse tipo de economia não serve mais para o planeta. Queimar carvão não serve mais para o planeta. Então, temos que abandonar esse tipo de projeto. E o que tem ali onde querem fazer essa mina? Tem a maior produção de arroz orgânico do Brasil. Bom, é nessa economia que nós temos que apostar, né? Na economia diversa, na economia produtiva de alimentos, na economia local. Às vezes, eu fico impressionado que eu chego num supermercado, né? E chega lá, tu olha assim, uma etiqueta, cebolas. De onde veio essa cebola? Cebolas de Minas Gerais. Meu Deus do céu, eu moro a 20 quilômetros aqui de São José do Norte, o maior produtor de cebola do país. Para onde vai essa cebola? E por que tem uma cebola lá de Minas Gerais para consumir aqui em Pelotas? Né? Então, essas coisas de economia local, da produção local, da cultura local que se transforma em bens e em alimentação, e etc., etc., com vistas à saúde humana, né? A melhorar os indicadores de saúde humana, né? E também com vistas a diminuir o consumo de energia que leva uma cebola a vir lá de BH para chegar aqui em Pelotas. Então, eu acho que são esses temas que nós vamos ter que enfrentar na saída da crise. Agora, com esse governo, impossível. Impossível. Deputado, nós percebemos que o governo deu um auxílio emergencial num período onde nós tínhamos aí em torno de 50, 60 mortes por dia. Nós passamos de 1.300 mortes por dia, na epidemia em plena ascensão, né? O governo cogita a possibilidade de dar mais uma parcela e não continuar, e alega que o Caixa não suporta. O que tu diria em relação a isso, dessa desculpa do governo, dizendo que né, tu citaste vários países aí em que sustentaram, né, como fez o Trump, apesar das atrapalhações dele, né, do movimento que fez para salvar a economia. O que tu diria, tu que foi deputado federal e foi deputado federal junto com quando o Lula era presidente, quando a Dilma era presidente, qual seria a alternativa para nós num sistema desse se ainda fôssemos presidente? Emílio, é muito comum dos economistas, né, de má fé dizer o seguinte: olha, o orçamento da União, o orçamento do governo federal é que nem o orçamento da casa da gente, né? Se a gente não trabalhar e não entrar dinheiro, o nosso orçamento... Não, o orçamento do governo não é assim, né? O governo é o único ente que pode emitir moedas. Se ele não tem moedas, ele emite moeda. O que acontece quando ele emite a moeda, né, que está faltando? Ele assume uma dívida, e esta dívida será paga ao longo do tempo, né? Nós temos uma dívida pública hoje, né, que pode... Hoje se diz, nós estamos com 60%, 70% do PIB em dívida. Os Estados Unidos têm 150% do PIB, o Japão tem 120% do PIB. Por que nós não podemos nos endividar mais? Nós não temos capacidade de pagar? Como assim? Nós não somos o Haiti, nós não somos, né, países de economia muito pauperizada. Não, nós somos a 8ª economia do mundo. Um país que tem uma grande produção agrícola, que tem uma grande produção industrial e que pode, sim, ter uma grande produção de combustíveis, de petróleo, de energia, etc. Então, o Brasil é um país que tem capacidade de endividamento e pode se endividar. Então, tem que fazer um endividamento.
tem que acabar, né, tem que suspender esta PEC da morte, que foi votada lá no governo Temer, um projeto de emenda constitucional que congelou as verbas da saúde, da educação e da assistência social. Não é possível, né, numa crise dessas, a gente insistir que não vai aumentar o valor para a saúde, que não vai aumentar o valor para a assistência social. Então, o governo pode, sim, emitir moeda, aumentar o seu endividamento e colocar dinheiro na economia. E a melhor forma de colocar dinheiro na economia é colocar dinheiro na mão das pessoas, né? Porque as pessoas não vão guardar esse dinheiro na poupança, não vão investir em bolsa de valores, não vão para o capital financeiro, elas vão para o consumo. O consumo das famílias é que é capaz de sustentar uma nova economia na arrancada da saída dessa crise. Eu acredito que faz a roda girar, né, deputado? Ele vai no boteco, que compra, que compra do pequeno, que compra do produtor, que gira a economia, ou seja, o dinheiro na mão dele sai da mão dele em 2, 3 dias, né? Ele faz a roda girar. Agora a doutora Fabiana passou aqui uma informação, assim, que é interessante para nós, que ela disse que o governo injetou 1,2 trilhões aos bancos, né? E aí, tipo assim, os bancos estão precisando de dinheiro, porque já que quem está precisando são os pequenos, não tem dinheiro para o pequeno, para que salvar banco? Salvar do quê, né? Deixa eu te falar uma outra coisa, quero dar um abraço aqui para a Regina Sanches, lá da Matias, que nos ouve, o doutor Walter, colega, advogado, a Esther, o João Júnior, né? A Márcia Silva, estamos juntos, Márcia, um abraço para ti, o Telmo aí, Telmo Barbosa, que te faz uma pergunta. O que o Eduardo Leite tem estabelecido de projeto para o futuro com relação à pandemia? Enquanto vai pensando, mandar um abraço também para o Luiz Silveira, que está ligado conosco, parabéns, meu amigo, a Sandra Marisa, que está em casa, quietinha, junto com a mãezinha, fazendo máscara para distribuir gratuitamente. Parabéns, Sandra, um beijo para a mãezinha. A Terezinha, que trabalha aí também conosco, o Carlos Ribeiro, todos eles, deputados, mandando um abraço para nós, dizendo que o tema é importante. O João Júnior também questiona ali por que não botar o dinheiro na mão do pequeno, que é quem faz girar, né? E tipo assim, deputado, já respondendo a questão do Telmo Barbosa, que te pergunta o que o Leite tem dito para vocês, deputados estaduais na Assembleia, com relação ao futuro, qual é o projeto, né, se que o tem, o que tu poderia dizer em relação a isso para nós, no sentido de expectativa? Nós estamos muito aflitos, né, porque nós estamos vendo os números da pandemia crescer, a nossa curva não achata, né, há uma questão do crescimento econômico, o desemprego, né, ampliando, e aí a nossa preocupação é o seguinte: que perspectiva nós temos com os governos que nós temos, né? Nós faríamos diferente, né? Mas com esses governos, porque nós não queremos fazer um cenário de terra arrasada, mas também não queremos ser irresponsáveis, nós temos que ser verdadeiros, né? Por isso eu te passo a palavra novamente. Olha, Emílio, o projeto do Eduardo Leite não é nada diferente do que foi o projeto do Sartori para o Rio Grande do Sul. Ou seja, vamos vender o que tiver que vender de patrimônio, seja lucrativo ou não, né? Porque a CE é lucrativa, a CRM é lucrativa, a Sulgás é lucrativa, e estão, né, aí na fila para serem rifadas. E agora vai ficar mais difícil, porque não há interesse de investidores de pagar o que vale, né? E se for a privatização, vai ir para um preço muito vil. E talvez salve a pele do governador de um ano de salário, não mais que isso. E não vai resolver o problema da crise. Não vai resolver o problema da crise, porque não tem um projeto de desenvolvimento para o estado do Rio Grande do Sul. Tem um projeto de gestão, né? Como é que eu vou pagar servidor? Vou pagar servidor devendo patrimônio. Bom, e no futuro? Bom, no futuro é outro governante que vai estar aqui, eu não sou nem candidato à reeleição. Essa é a lógica que está valendo. E esta lógica era a lógica que vinha sendo imprimida pelo governo federal e pelo governo dos estados, né? Nessa onda liberal, etc, etc, etc.
já vinha nessa balada. Agora, com a crise, né, não tem mais como fazer privatizações, as privatizações, pelo menos, que paguem o que vale essas empresas, né? Não tem investimento, o capital fugiu do Brasil. O capital externo de investimentos, ao contrário do que o Guedes afirmava, ele fugiu, foi embora, né? E não volta mais por conta da estabilidade política que a gente vive, de um governante que fica toda hora ameaçando com ditadura. Ou seja, se a crise se aprofundar, né, se as rebeliões começarem a acontecer, né, se as manifestações, né, forem para a rua reivindicando mudanças no país, é bem provável que esse sujeito, né, se enxere aí com as Forças Armadas, que reprima, que baixa a ditadura. O que ele falou é muito grave, está na hora de botar cada um no seu devido lugar, né? É uma ameaça atrás da outra. Então, com esse governo federal, né, e o governo Leite não diz uma palavra, nenhuma palavra contrária ao governo federal. Nada. Né? Todas as medidas que foram adotadas, etc., foi um silêncio absoluto, né? Por conta, sei lá do quê, de ter medo de não receber a ajuda emergencial que o Estado tem direito a receber. É isso que leva um governador a ficar submisso a um desgoverno federal, né? Então, é muito grave a situação. Não temos projetos para saída nem para o Rio Grande. Nós tivemos 3 grandes reuniões com o governador no início da pandemia, né? Depois, o governador abandonou o diálogo com a Assembleia, né? Não tem mais diálogo com a Assembleia. Todas as ações que ele tem tomado desde dessa flexibilização para cá são atitudes absolutamente isoladas dele, né? Mesmo assim, ouvindo... Desculpa eu te atrapalhar. Não tem um comitê permanente do Executivo com o Legislativo trabalhando essa questão e dialogando? O governador não está ouvindo a Assembleia. Ele fez 3 reuniões online com todos os deputados. Depois fez uma reunião com os líderes dos partidos. E depois abandonou, né, esse diálogo. Não tem mais diálogo, né? Então, há uma ação... E o PT, nós fizemos uma proposta para o governador. E nós enfrentávamos naquele momento a crise hídrica, a seca no Rio Grande do Sul, né, com gravíssimos impactos sobre a vida de animais, sobre a vida humana, gente sem água, com as lavouras tudo perdidas aqui na região, e o governador não fez absolutamente nada, né? Ele só diz o seguinte: olha, eu não tenho recurso. Por que não chia com o governo federal? Mas o governo federal, etc., né? Então, sempre nessa coisa de se escusando, dizendo que não tem dinheiro. Então, nós dissemos o seguinte: governador, o senhor não tem dinheiro, mas o senhor tem crédito, né? Assim como o senhor faz com a folha do 13º, o senhor pode fazer com a folha de maio, de junho, vai lá e financia no Banrisul uma folha de pagamento, financia em 10 vezes para pagar, e abre um espaço fiscal de 1 bilhão no orçamento do Estado. Com esse dinheiro é possível distribuir cesta básica para as pessoas que estão desesperadas, é possível subsidiar o crédito do Banrisul, porque o Banrisul não pode, né, emprestar juro zero, porque ele é fiscalizado pelo Banco Central, mas o juro, né, pode ser pago pelo governo do Estado, com o dinheiro do Tesouro, pagar o juro dos endividamentos dos trabalhadores do serviço público, que são obrigados a ir para o banco, porque o governo paga atrasado, né? E nem isso, nem essa sensibilidade o governador tem. Então, é um governo absolutamente assim, ó, de live para tratar das bandeiras do Estado do Rio Grande do Sul, do isolamento controlado, que os cientistas dizem o seguinte, né? O tal do isolamento controlado é tu reservar um cantinho da piscina e dizer, não, ali pode fazer xixi que não vai contaminar para cá, né? Não existe isso, né? Então, nós estamos, infelizmente, né? Eu acho que os prefeitos, as câmaras de vereadores, nós vamos ter que fazer um movimento grande no estado do Rio Grande do Sul, né? Em nome da vida, em nome do emprego, em nome da atividade econômica do Rio Grande do Sul, para impulsionar
esse processo, porque não há, por parte do governo do Estado, nenhuma ação efetiva, nem de microcrédito, nem de ajuda à estiagem, o troca-troca de sementes, né, da agricultura familiar, que sempre, quando deu crise, ou quando deu estiagem, ou deu enchente, né, as pessoas que estavam no troca-troca foram isentas. Não é nada para o governo do Estado, o governo do Estado nem isso sequer atende à nossa base econômica. Então, eu acho que nós estamos em maus lençóis. Vamos precisar de muita mobilização, de muita manifestação para tirar o governo dessa inércia. Deputado, tu acha que o governo estadual ele não enfrenta o governo federal por medo de alguma retaliação ou porque eles têm um alinhamento ideológico? Porque eu lembro que havia um alinhamento no sentido, venda do Banrisul, venda da Corsã, e o governo aqui se alinhava muito com essa questão e trabalhava nesse sentido. Tu acha que... Porque, assim, eu vejo o governo federal tratar com muito desdenho os governadores, inclusive fazendo pouco caso do trabalho que eles vêm fazendo, né? E vi que alguns governadores lá do Norte que tomaram algumas iniciativas, algumas providências, foram, inclusive, motivos de deboche do governador e de alguns desses ministros desvairados, né? Porque ele tem uma capacidade infinita de escolher ministro que não passa num psicotécnico, é uma coisa interessante, né? Esse da educação, além de escrever errado, além de querer prender, além de ser mal educado, uma pessoa que não tem uma proposta para a área educacional, né? A gente vê a ministra Damares chega a ser chacota internacional. Então, é uma situação, assim, que a gente vê quando viu ali o ministro da Saúde, quando, muito embora estivesse muito alinhado, ele não quis comprar uma briga com o governo federal, ao mesmo tempo que não aceitou a orientação do governo federal, porque ele achou tão absurda, e talvez ele, como médico, ficasse com medo de ficar com a sua carreira manchada, né? Porque, de fato, assim, a ciência mundial nunca se uniu tanto num tema. Hoje, todos os países, todos os cientistas do mundo falam exclusivamente nesse tema. Então, não existe tema mais debatido pelas academias, pela ciência, pelas universidades, né? E quero aproveitar... E pela sociedade, né? Pela sociedade, Inclusive, quero parabenizar a Universidade de Pelotas, que ela tem se destacado nacionalmente, né? Em todos os jornais aí do país, pelo trabalho, pela iniciativa, proatividade, né, da universidade, né? Muitos, inclusive, assim, a gente vê que, muito embora o muita governo... balbúrdia. Oi? É muita balbúrdia. Pois ele só sabe plantar maconha lá nas universidades, andam pelado, coisa assim, né? A gente vê todos os países que cresceram investindo em conhecimento, né? E a gente vê um presidente que quer fazer exatamente o contrário, né? Tirar recursos da universidade. O Instituto Federal aqui de Canoas, deputado, as crianças que participavam da Olimpíada de Matemática não puderam participar. Crianças que se prepararam um ano antes. Por quê? Porque os institutos bancavam passagem para que eles pudessem ir lá e participar. Aqui do Instituto Federal, alguns alunos que estavam preparados, alunos pobres do Instituto Federal, não tinham dinheiro para passagem. E aí o que aconteceu? Foram 7 selecionados, um grupo ali, depois reduziu e no final eram 3, mas 4, se não me engano. Mas daí, como 2 tinham dinheiro e os outros 2 não tinham dinheiro para passagem, os outros 2 foram solidários, não quiseram ir assim. Então, a gente vê, que pena isso, né? Tanto investimento que houve anteriormente na educação, com o ProUni, tantas, né? Um país sem fronteiras e tantas coisas, e a gente vê agora uma perseguição às universidades, né? Inclusive, se não fosse agora essa questão do Congresso, de alguma forma, e do Senado segurar, inclusive, tinha até essa medida provisória, que é onde eles queriam nomear reitores tanto para as universidades como para os institutos, né? Mas, deputado, eu queria mais uma vez aí agradecer o Marcelo Augusto, aí, nosso amigo que está nos escutando,
o Francisco Saldanha, lá do Guajuviras, nosso amigo, a Suzana Nilhaus, que está nos assistindo, a Maninha, a Adriane, e seu esposo, João Batista, meus queridos amigos, meus afiliados, o Wilson André, servidor público aqui da cidade, e o Walter, que é advogado, ele te faz uma pergunta, deputado. A questão, assim, não seria, com o crescimento avançado da pandemia, não seria o caso de algum período, por exemplo, um lockdown, para que a gente pudesse meio que dar uma segurada e depois, assim, abrir os olhos? Claro, e evidentemente que daria mais um problema na economia, mas a economia nós podemos ter prejuízo na economia e depois voltar a crescer estando vivo, né? O problema é quando perde a vida, né? Esses dias perguntaram, que legal que vai abrir o mercado para o Dia das Mães para dar o presente, né? Então eles pensaram no presente do Dia das Mães, mas não pensaram nas mães, né? Que vergonha, né? O que tu acha do lockdown, das experiências que foram feitas e se há uma possibilidade de se pensar nisso aqui, inclusive em alguns lugares no Rio Grande do Sul, no sentido de conter? Só para te relembrar, Canoas, houve dias que houve um aumento de 30 pessoas, quando na verdade nós levamos 2 meses para chegar a 30 pessoas. Agora um dia deu 30 pessoas, a gente está muito preocupado com isso. Emílio, todos que nos acompanham aqui, um prazer estar aqui com vocês. O lockdown está sendo recomendado pelo reitor aqui da Universidade Federal de Pelotas, que é o coordenador da pesquisa. Sim. No país inteiro, da USP, Ribeirão Preto eu via ontem, né, da Unicamp, todos estão a dizer o seguinte: ou o Brasil faz um lockdown, né, de 15 dias e estanca, né, de verdade o crescimento da doença, ou nós podemos viver o seguinte: o segundo ciclo de contágio sem terminar o primeiro, ou seja, aqueles países que fizeram o isolamento mais rigoroso, que fizeram lockdown, etc., eles estão aí 10 semanas, 12 semanas, 13 semanas no máximo. E quem não fez vai se arrastar esta meia boca, como se diz assim, por muito mais semanas. Então, é contra a economia não fazer o lockdown, né? É contra a vida e contra a economia, porque se nós fizermos um lockdown e segurar, né, a curva e diminuir esse impacto, nós vamos poder mais rapidamente flexibilizar. É o contrário do que essas pessoas pensam. Se nós começar a furar o bloqueio, né, furar o isolamento, não, abre aqui que é fim de semana, abre aqui que é Dia das Mães, fecha ali, etc., não tem cabimento. Esse tipo de postura, ninguém adotou essa postura no mundo, né? Nós estamos, sinceramente, passeando com a morte pela rua, né? Esse é um drama que o Brasil está vivendo. Nós já somos o segundo maior número de mortes no mundo e a pandemia não vai terminar no mês de julho aqui para nós, né? Vai se arrastar a agosto, setembro, e enquanto não tiver vacina, o mundo inteiro não vai poder retomar a vida e a atividade normal como ela era. Vai precisar de distanciamento, vai precisar de seguir protocolos de higienização, né? Vai precisar de seguir protocolos de higienização públicas, né? Que aqui no Rio Grande do Sul nada está sendo feito, por exemplo, para a atenção básica da saúde, ter um plano para as unidades básicas de saúde, ter um plano para os 37 distritos sanitários que o Rio Grande do Sul tem, né? E atuar no distrito sanitário, fazer testagem, fazer identificação, busca ativa, né? E controlar a circulação do vírus, né? Então, eu temo, né? E eu acho que nós vamos caminhar para isso agora. As bandeiras vermelhas estão aí. E de bandeira vermelha não volta antes de 14 dias para outra bandeira, né? E a tendência é se agravar, e a tendência é que todo o Estado
vire uma grande bandeira vermelha, né? E a gente não temos a estrutura necessária para esse enfrentamento. E outras coisas piores que a gente tem ouvido por aí. Hoje eu ouvi que o hospital de campanha de Bagé, que foi o primeiro a ser erguido no estado do Rio Grande do Sul, está sendo desativado. Está sendo desmontado um hospital de campanha para enfrentamento da Covid. Mas o negócio não aconteceu ainda, gente. Parece que os gaúchos acreditam que a nossa aldeia gaulesa aqui tem uma imunidade, né? Temos uma imunidade que o vírus não vai chegar e não vai bater a porta de cada um de nós, e que é preciso seguir a ciência, é preciso fazer o isolamento social, e não tem esse negócio de isolamento social controlado, isso não existe, né? O vírus, ele não se deteve às barreiras, né, continentais, não se deteve às barreiras climáticas, diziam que no trópico não ia acontecer por causa do calor, que isso era uma doença do frio. Aqui no Brasil atacou primeiro no trópico, primeiro no norte e no nordeste, e está chegando aqui para nós, com toda essa experiência que nós temos do mundo inteiro, das ações que foram feitas, dos erros que foram cometidos, como o prefeito de Milão, né, como o próprio Donald Trump, como o próprio Boris Johnson, né, cometeram os erros crassos, depois ficaram pedindo desculpas, mas as almas já não estão mais aqui para receber as desculpas dos governantes, né? O que nós temos que fazer é ser preventivo. E para ser preventivo tem que ter isolamento social, mas para ter isolamento social tem que ter aporte de recursos do governo para as pessoas não morrerem de fome, para as empresas não quebrarem, porque o que será, né, da economia do Rio Grande do Sul pós-pandemia se nós deixarmos todas as empresas irem à falência, né? E veja o drama, né, do sujeito que a vida inteira foi comerciário, um dia ele conseguiu comprar uma lojinha, se equipou, tem o seu negócio próprio, né, tem sua oficina, vai perder tudo em 90 dias, né? Vai perder tudo em 90 dias? Não é possível. Então, é preciso, né, tem que insistir nessa tecla, é preciso isolamento social e é preciso recursos dos governos para sustentar a economia e sustentar a vida das pessoas. Deputado, nós, assim, não imaginávamos, né, que nós íamos passar o ano de 2020 enfrentando esse inimigo invisível, né? Nós sempre falamos da importância dos livros, né? Eu lembro que quando o Haddad falava, enquanto o governo federal dizia que ia dar uma arma, né, o Haddad dizia que ia dar um livro, né? Não tinha coisa mais lógica do mundo, né? E aí as pessoas diziam, então tu mata o bandido com o livro. Pois agora a gente vê que esse vírus não se mata com arma, né? Se mata com conhecimento. E uma coisa que me chama a atenção é que existe mundialmente uma ideia de combate ao vírus, esse inimigo invisível. E essa ideia, a ciência, ela meio que convergem para o mesmo ponto, né? Então, assim, não teria por que discordar de um encaminhamento que a ciência mundial, né? A Organização Mundial da Saúde. Então, algumas pessoas, elas tentam politizar esse encaminhamento, elas tentam partidarizar, como se a esquerda dissesse isso, a direita dissesse aquilo, a ultradireita, o centro, ou seja, nós não estamos defendendo uma opinião da esquerda ou da direita, nós estamos defendendo uma opinião da ciência, da Organização Mundial da Saúde, daquilo que os cientistas, aqueles que estudam, né? Eu fico impressionado com a capacidade que as pessoas estão tendo de questionar. Por exemplo, eu já fui várias vezes no médico. O médico chega lá e diz, ó, tu toma esse remédio 3 vezes por dia, 100 miligramas, tá certo? Eu saio dali e vou fazer exatamente o que ele manda. Ele é um médico. Ele pode errar? Pode, mas a chance que tem de eu errar é muito maior. Eu fico imaginando agora a gente chegar no médico que toma 3 vezes por dia. Por que 3 vezes, doutor? Não, mas vou tomar 4. Eu quero tomar 4.
Ou tipo assim, por que eu tenho que tomar às 8 e às 18? Eu vou tomar 2 comprimidos às 8, não preciso tomar o das 18. As pessoas não fazem isso. Agora, por que essa loucura de querer questionar algo que a ciência tem isso pacificado, né? Tranquilo, esta a orientação, os países estão seguindo. Até o Trump, que tem muita identidade assim de loucura com o nosso presidente, assim, de absurdos, né? De racismo, de homofobia, essas coisas todas aí, né? Que não vamos entrar nesse debate agora. Até o Trump reconhece, dá uma recuada e ainda diz, viu? Se a gente fizesse que nem o Brasil, hoje nós estamos quebrados. Por que tu acha que as pessoas enlouqueceram? É só porque o nosso presidente da República, ele se tornou uma referência no país e que acabou dando voz a um grupo assim de pessoas que enlouqueceram para combater a ciência? Será que é isso, deputado? Eu acho que é bem isso, né? O Bolsonaro sempre deixou claro as suas posições e os seus ministros, os seus gurus, né? Pode alguém achar que a Terra é plana? Essa é a pergunta primeira que deve ser feita. Pode alguém achar, né, que a Terra é plana, que não há provas suficientes de que a Terra é redonda? Tem ministro, aqui, os ministros do governo do Bolsonaro acham que a Terra é plana. Então, bom, se parte desse pressuposto, né, então, bom, está certo dizer que a ONU é comunista, né? Porque essa é a expressão que uso. Olha, nós não vamos seguir a Organização Mundial da Saúde, porque ela é vinculada à ONU, e a ONU é um organismo de comunistas, né? E é assim que é tratado. A gente acompanhou, teve o desprazer, né, de conhecer o que é uma reunião ministerial do governo Bolsonaro, né? As barbaridades, os absurdos que essa tropa que está lá, né, esses desqualificados, esses, né, degenerados que estão lá governando o nosso país por conta desta figura mitológica que contraria a ciência, contraria o mundo, né, que acha bonito, né, ser o Joãozinho do passo certo, e acumulando milhares e milhares e milhares de mortes e uma insensibilidade total, como tu disse, né? E daí as pessoas, algum dia a gente tem que morrer, não, coisa dessa natureza. Não, nós não vamos comprar mais os equipamentos que estavam encomendados, né? Porque isso aí também não adianta nada, vai morrer quem tiver que morrer. Então, são absurdos, barbaridades, né? É um processo de desumanidade que nós estamos vivendo. Né? Eu acho que são meia dúzia, viu, Emílio? Ainda bem que são meia dúzia. Meia dúzia. São 30%, enfim. Né? Mas mas são absolutamente minoritários na sociedade. Mas hoje estão, né, passaram a conversa no povo brasileiro, em cima de mentiras, de fake news, né, de robôs, que agora está vindo tudo à tona, né, fraudaram uma eleição, botaram o concorrente na cadeia para não poder ser reeleito, o presidente Lula, né, fizeram tudo isso, né, e agora nós estamos nesta barbaridade, somos um pária no planeta, o Brasil, ninguém quer saber mais do Brasil, o Brasil não participa da investigação sobre vacinas mundial, o Brasil não quer saber da Organização Mundial de Saúde. Não. Então, o futuro para nós é a luta contra esse governo, não tem jeito, né? Fora Bolsonaro, senão o país vai para o brejo e a vida das pessoas vai para o brejo. Esse é o problema. Deputado, faltam 5 minutos para nós encerrarmos a nossa live. Que bom! Queria mandar um abraço. Boa que foi, né? Foi, muito boa, passou rápido, né? Agora eu olhei e 5 minutos, né? Queria mandar um abração para a Ângela, nossa ex-conselheira tutelar, seu Juarez Passa, agradecendo pelas informações, a Yolanda, do Guajuviras, a Vanessa Rafaela, nossa amiga, um abração. A Neuza Severino, mandando um abraço para a gente também. A minha grande amiga, doutora Eugênia, ex-presidente da OAB, está nos escutando. Saudade, doutora Eugênia, um abraço para ti, minha amada. O Munir, engenheiro também, que nem tu aí, mandando um abraço para nós. O Evandro Coronetti,
O Evandro dizendo as pessoas não se cuidam e depois querem um governo paternalista. Evandro, é verdade, algumas pessoas não se cuidam mesmo, né? Mas, assim, o governo, ele não é... Nós não queremos um governo paternalista, né? Eu e tu talvez não precisamos disso, mas esse governo, ele tem que só matar a fome daqueles. Ele tem compromisso, a gente paga imposto uma vida inteira. Esse governo tem, sim, que é garantir o auxílio emergencial. Ele não pode permitir que as pessoas morram de fome. Ele tem que salvar, tem que se endividar, tem que fazer de tudo, né? Graças a Deus, tu é bem empregado, o deputado Marrone, além de engenheiro, é deputado, eu, além de advogado, sou médico, eu sei também que tu é concursado. Então, nós não estamos pedindo que o governo seja paternalista conosco, mas o governo tem, nem com ninguém, mas o governo tem que ter responsabilidade com aqueles que passam fome, com aqueles que estão na miséria. Nós precisamos. Nós temos feito um trabalho da igreja, um trabalho aqui do nosso mandato, também no sentido de apoiar algumas famílias, de visitar, de trabalhar com pedidos junto ao governo, principalmente para mulheres vítimas de maltratos, que aumentou agora nesse período de pandemia em quase 70%, né? Para que dê atenção a essas pessoas, né? As pessoas não podem não ter comida. As pessoas precisam sim, e o governo tem responsabilidade. Ele foi colocado lá para representar os mais pobres. Os meus amigos ricos têm plano de saúde, não precisam do hospital. Eles têm um salário bom, eles não precisam nem da escola pública, eles podem colocar o filho na escola particular. Mas o governo tem que garantir uma saúde pública e uma escola pública de qualidade, para que nós tenhamos universidades como a Universidade de Pelotas, né, que está sendo referência nacional e mundial com esse trabalho que foi feito. Inclusive, Marrone, eles estiveram aqui na cidade de Canoas fazendo pesquisa e viram aqui que o número de contaminados era maior do que o número que nós imaginávamos. Marrone, meu querido deputado, um abraço para ti. Eu te passo agora os minutos para o encerramento e agradecendo a todos aqueles que participaram, aqueles que a gente não pôde responder as perguntas. Nós vamos responder depois pelo site. Um abraço a todos, já me despeço aqui e passo a palavra ao nosso deputado estadual, com toda a sua experiência de deputado federal, com a sua experiência de engenheiro, de servidor público, de deputado estadual e de ex-prefeito de uma das grandes cidades, né? Uma das poucas cidades que tem segundo turno, né? Devido ao grande número de eleitores. Canoas, Pelotas, Caxias e Porto Alegre. É isso, né, deputado? E agora Santa Maria também. Santa Maria entrou agora, é? Ah, que bom. Mas então, Emílio, foi uma alegria, viu? Prazer estar contigo. Tu que é um militante, né, que veio lá da base também, como eu, e que tem no teu mandato as causas da saúde, da cidadania, dos direitos humanos, né, como as causas do teu mandato, do meio ambiente, que será tão importante para esse futuro que a gente, né, vai enfrentar. E dizer a todos que vamos continuar resistindo, né, nesta ideia de sustentar a posição da ciência, de fazer o isolamento controlado e sustentar esta posição na área da economia. Ou seja, o governo não faz nenhum favor à sociedade, né? O governo está para proteger a vida em primeiro lugar, né? Portanto, tem que fazer os aportes. Hoje saiu uma reportagem que apenas 28% dos recursos liberados, né, para atendimento da saúde foram repassados para os estados e municípios. Ou seja, nós estamos aí há 3 meses de pandemia e apenas 28% dos recursos foram repassados. É um governo absolutamente irresponsável, esse governo federal, né, e genocida, na nossa opinião. E aqui no estado do Rio Grande do Sul nós temos, sim, alternativas, né? O governo tem, sim, alternativas para buscar recursos para poder fazer o enfrentamento, principalmente daqueles mais pobres. E a nós cabe, nesse momento, toda a solidariedade, todo o apoio possível àqueles que, né, estão com maior necessidade nessa crise, né, e trabalhar, né, para que possamos proteger os profissionais da saúde, que também, no nosso Brasil, é o recordista mundial em perdas dos trabalhadores da saúde por conta da falta de equipamentos, da contaminação, o que é lamentável. Nós podemos chegar até uma situação de
conseguir alguns equipamentos e não ter quem opere esses equipamentos, porque boa parte dos trabalhadores da saúde estão afastados porque têm mais de 60 anos, boa parte estão contaminados e não podem continuar no trabalho, e muitos, né, ou seja, 10% das mortes do mundo inteiro estão aqui no Brasil, nos trabalhadores. Então, é lamentável o quadro que nós estamos vivendo, vamos rezar bastante, né, vamos ter muita solidariedade, vamos tratar com muita dignidade aqueles que mais precisam, essa é a nossa tarefa no momento, e cobrar, sim, dos governos estaduais, do governo estadual e do governo federal, ações efetivas para preservação da vida e controle da economia. Forte abraço, Emílio, estamos sempre à disposição e lá na Assembleia, viu? Tá ok, meu querido, parabéns pelo teu trabalho, conte conosco aqui na cidade de Canoas também, um abração, viu? Obrigado pelas informações.